E aí galera, beleza? Hoje vamos falar aqui, né, de um assunto bem legal aí, né? É sobre protocolo de análise em aparelhos que não ligam nem carregam, né? Muita gente que é iniciante não sabe como proceder numa situação de um aparelho que chega, né, na sua bancada e muitas vezes não dá sinal nenhum de vida, né? E muitas vezes chega aquecendo e você não sabe como está resolvendo. E a gente vai estar passando umas dicas hoje aqui, né? Através dessa aula teórica. E você que quer aprender vai assistir essa aula até o final, né? Porque aqui vai ter muito conteúdo legal aí, muita dica legal que você pode estar através dessa dica resolvendo muito problema, né? Até que também quem está já em um nível mais avançado também, né? E às vezes chega na hora de fazer uma análise, às vezes trava, né? Tem muita técnica, sabe resolver muito problema, mas às vezes falta um pouco de conhecimento. A gente vai estar passando uns bizus aqui nessa aula, né? Através de alguns tópicos aqui, para você estar podendo resolver alguns problemas aí relacionados a aparelhos que não ligam, né? Então é isso aí, pessoal. A primeira coisa que você deve fazer, né, quando um aparelho chega na sua loja e o cliente vem questionar que o aparelho não liga, né, e nem mostra carregando, nem nada, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar ao cliente o que é que houve, né, com o aparelho dele, né? Se sofreu uma queda, né, ou se teve algum contato com o líquido, ou se teve algum contato com o suor, alguma coisa do tipo, né? Então é muito bom você estar perguntando essa pergunta, fazendo essa pergunta ao seu cliente, para que ele possa estar lhe dando aí, né, uma uma luz aí, né, de onde você começar a fazer a análise, né? Sabendo que muitas vezes alguns clientes, né, eles omitem algumas informações achando que o serviço vai se tornar mais caro. Mas mesmo assim é bom a gente estar perguntando para ter uma linha aí de análise. A segunda coisa que a gente deve fazer, né, a primeira na forma técnica, é colocar o aparelho na fonte de bancada para a gente estar observando o consumo desse aparelho, né? Verificando se há um consumo inicial, né, na malha de tensão de VBAT, né, na tensão primária, verificando se há uma queda de tensão, né, se é um curto ou se é uma fuga, para que a gente possa estar começando a partir para o segundo ponto de uma análise, né? Então, a primeira coisa a fazer é colocar o aparelho, né, na fonte de bancada. Sei que alguns aparelhos aí mais novos, as baterias são embutidas, a gente precisa desmontar todo o aparelho, né, para chegar ali na parte da bateria. Porém, essa dica aqui é fundamental. Sem você fazer isso aqui, né, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de análise. Então a primeira parte do protocolo de análise é colocar o aparelho na fonte para ver também se o aparelho, mesmo sem tendo, né, nenhum curto ou nenhuma fuga, se o aparelho tem um consumo trava, né, ou se tem um consumo e zera. Então, primeiro a gente precisa colocar ele na fonte bancada para ter uma certeza aí do que pode estar ocasionando na placa. Então a segunda coisa, né, depois que a gente já tem algum resultado aqui, né, o aparelho tendo ele um consumo, né, na VBAT ou não tendo, né, ou você clicando ele no power, né, ele travando ou zerando, mesmo com tudo isso que estiver mostrando na fonte, né, dependendo do que ele apresentar na fonte, a gente precisa, né, fazer o segundo teste, né, do protocolo de análise, que é a verificação visual. Então a verificação visual, pessoal, você pode estar olhando, né, através dos seus próprios olhos, mas também eu aconselho você ter um microscópio, né, um microscópio USB ou um microscópio binocular, ou então uma lupa, né? Tem muitas lupas aí muito boas aí, né, que tem um valor bem acessível. Então você pode também estar comprando uma lupa, né, e fazendo uma inspeção visual. Para que essa inspeção visual, pessoal? Essa análise visual, né, é para você poder estar identificando se existe oxidação no aparelho ou se existe algum componente, né, rachado, quebrado, se existe algum componente ali que está inchado, alguma coisa, né? A gente, através da análise visual, a gente consegue identificar muito problema.
Então, eu já resolvi muito defeito em aparelhos, né, apenas fazendo uma análise visual, né, e muitas vezes o aparelho já veio de uma outra assistência, né, chegou na nossa loja, na nossa assistência, e a gente acabou resolvendo apenas identificando aqui alguns componentes, né, com oxidação, né, alguns componentes às vezes carbonizado, preto, né, bem escuro, né. Então trazia ali pra gente uma suspeita, a gente ia, trocava o componente e o aparelho voltava. Então é isso aí. A primeira coisa a você fazer é observar, né? No caso, a segunda coisa que você precisa fazer é observar se há algum componente estranho na placa e fazer a substituição, beleza? Então, o terceiro ponto aqui, né? Se caso você verificou aqui, teve um consumo na placa, né? Ou se foi um curto, eu já falei muito sobre isso, sobre curto, sobre fuga, né? A gente já passou muito conteúdo aqui no canal sobre isso. É só você estar voltando os vídeos mais anteriores aí que você vai estar, você vai ter esses conteúdos em mãos aí. Então assim, se o aparelho, mesmo ele estando em curto, né? Ou ele estando em fuga, ou travando, ou zerando, né? Você tendo feito essa análise aqui, né, visual, então você precisa verificar com a escala de continuidade do multímetro se algum componente analógico, né, no caso capacitores, né, resistores, bobina também, que muitas vezes danifica, né, não entra em curto, mas às vezes danifica, né, ou se um diodo também, né, se ele está em curto, né, se existe fuga de corrente ou se está em curto, né, ou se há algum aquecimento na região onde está a oxidação, beleza? Você encontrou esses problemas que eu citei aqui, né? Fuga, curto, consumo trava ou consumo e zera, né? Você vai fazer uma inspeção visual. Caso você encontrou alguma coisa estranha, você vai estar usando, né, o multímetro na escala de continuidade, né, para você estar procurando algum curto ou se há algum aquecimento, né? Você pode estar usando o dedo aí, né? Ou você pode estar utilizando o breu para estar resolvendo esses problemas, para ver se existe uma dissipação de calor na placa e você encontre algum setor, né, que esteja com aquecimento ou se tem algum setor que vários componentes bipam de um lado para o outro. Sabendo que muitos componentes na placa, né, trabalham na malha de baixa resistência e ele está bipando e é para ele bipar mesmo dos dois lados, né, na escala de continuidade. Então é preciso que em testes mais aprofundados a gente saiba trabalhar com a lei de ohms, né, com a escala de ohms também no multímetro. Mas eu já falei isso aí também em outros vídeos, pessoal. Então é bom você estar sempre antenado aí no nosso canal, que a gente está passando muito conteúdo aí, né, de eletrônica também. Então é isso aí. Verificou se tem oxidação, vai lá com a escala de continuidade, né, no local que tem a oxidação ou que você encontrou algum componente ali carbonizado, alguma coisa do tipo, e verifica lá com o multímetro na escala de continuidade, né? Você tem que se identificar com essa escala de continuidade, né, para depois você passar para outras escalas mais complexas. Então, você vai verificar ali, vai verificar se tem, né, algum curto, né, se algum componente está ali bipando dos dois lados, né, e através do esquema elétrico você verificar se o componente está numa linha de baixa resistência, né, no caso nas malhas de SDRAM, nas malhas de RF, ou se o componente ele está trabalhando realmente numa parte num setor, né, de alta resistência e está ali em curto realmente, né? Então é muito importante aí você estar estudando, né, se aperfeiçoando na parte de eletrônica também, né? Por isso que eu sempre deixo o link de alguns cursos abaixo aí, caso você queira, né, aprender mais de forma passo a passo, com mais tranquilidade. A gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo, né, como a gente vai deixar também nesse vídeo alguns cursos aí para quem está iniciando e também alguns cursos também para quem está no nível mais avançado, beleza? Então caso você quiser ver, é só dar uma descida aí na descrição e depois você pode estar verificando. Então vamos lá, galera. Após você ter encontrado uma pista, né, como devo prosseguir com a análise, né? Você foi aqui, colocou o aparelho na fonte, verificou, já identificou alguma coisa alguma parte que a gente citou aqui, né? Algum curto, alguma coisa que a gente citou, e daí você viu que tinha uma oxidação e tal, e você usou o multímetro, e agora como eu devo
prosseguir, né? O aparelho com alto consumo, você identificou que ele está com alto consumo na malha principal, né? Na malha principal da VBAT, né? A tensão primária. Então você colocou o aparelho, logo que você plugou ele na fonte, né? O aparelho mostrou lá aquele consumo alto, né? E aqueceu. Então você vai colocar o breu, né? Tem vários vídeos aí, eu também gravei vários vídeos mostrando a técnica do breu. Você vai botar o breu, ou você tem várias outras técnicas também, né? O pessoal usa muito álcool isopropílico também, spray congelante, mas eu gosto muito de usar o breu. Então você pode estar usando a técnica do breu, né? E olhando para a placa você vai ver qual componente ele vai aquecer mais rápido, né? Qual componente ele vai se dissipar mais rápido, né? Então através desse componente você vai fazer a substituição e verificar se o aparelho, né? Se o curto, né? Se o consumo que estava na placa foi embora. Provavelmente o aparelho vai ligar, né? Quando você clicar, pressionar o power. Uma outra forma que acontece aqui é quando o aparelho, né, tem um consumo na VBAT, o consumo está alto e não aquece. Não aquece porque o componente em si, né, a placa em si está em curto, né, não liga, mas o componente ele está em fuga, né? Então ele não vai aquecer, você vai estar colocando lá o dedo e você não vai conseguir encontrar aquecimento nenhum. O que eu faço, pessoal? Nessa situação, eu induzo a tensão, né, diretamente na malha, né, no componente, que muitas vezes ele não aquece por inteiro, mas ele fica um pouco morninho, a placa ali dando uma impressão ali de que quer esquentar, mas não aquece. Então, o que eu faço? Eu pego ali, verifico, porque a malha primária trabalha com até 4.2 volts. Então eu posso colocar 4 volts na malha, né, e só limito a amperagem. Então eu coloco a amperagem mais ou menos em 2, né, 2 amperes, e uso ali 4.2 volts, né, e verifico se há aquecimento. Se caso não haver aquecimento, eu vou aumentando a amperagem, né, até sentir o aparelho aquecer. Caso eu coloque, que é muito difícil, né, você colocar 4 amperes aí e a placa não aquecer. Mas caso não aqueça, né, a gente usa a escala de ohms para estar verificando aí algum componente com baixa resistência. Então, é isso aí, pessoal. É dessa forma que a gente resolve esses problemas com um curto, né, ou uma fuga alta aí na tensão principal, né, tensão primária ou tensão VBAT. O aparelho o segundo exemplo aqui, né, o aparelho com consumo baixo, com baixo consumo na tensão primária. Então seguimos o mesmo método, né? A gente está com um aparelho com consumo baixo, a gente vai induzir uma tensão para que esse consumo ele aumente a ponto de aquecer, né? No caso aqui, no primeiro exemplo, às vezes o componente ele está, né? Muitas vezes, a maioria deles é o capacitor, ele entra em fuga, né? Ele está com consumo alto, só que ele não se manifesta, né? Ele não aquece a ponto de você descobrir o curto. Já nesse outro aqui, ó, ele baixa o consumo, né? E por conta do baixo consumo, ele não vai aquecer, né? Então a gente induz também a tensão aqui, sabendo que na malha primária, né, o aparelho, se for na tensão primária, o aparelho com baixo consumo, você pode estar colocando aí a mesma coisa que eu falei nesse exemplo, né? Colocando aí uma tensão de 4.2 volts, né? E limitando a corrente a 2 amperes, né? Caso o aparelho não aqueça, você vai aumentando devagarzinho até que ele vai aquecer, né? Muito raro aí de não aquecer, você colocando aí no máximo, estourando aí 3 amperes, a maioria das vezes ele já vai manifestar o curto. Então vamos lá, pessoal. Eu tô meio gripado hoje aqui, mas a gente vai terminar esse vídeo. Um terceiro aqui, ó, terceiro exemplo, né? É o aparelho totalmente morto, sem consumo ao pulsar o power, né? O que acontece? Muitas vezes a gente pega um aparelho, né? Coloca o aparelho na fonte de alimentação, né? E quando a gente pressiona o power, o aparelho não mostra consumo nenhum, né? O aparelho fica zerado, não mostra nada, né? A gente aperta o power, puxa o power, verifica o power, mas ele não mostra nenhum consumo de corrente, nenhuma alteração. O que a gente deve fazer, né? A primeira coisa que a gente deve fazer é verificar, né, se no botão power
existe 1.8 volts, né? Se existe no botão power 1.8 volts. E daqui para frente, pessoal, é o seguinte: você precisa também, se caso tiver 1.8 volts, você verificar se o botão power, né, ele está com o clique dele perfeito, né? Muitas vezes está chegando 1.8 volts e por conta do botão estar danificado, né, por dentro, não está fechando o curto e não está startando o aparelho. Depois disso aqui, né, depois de que a gente analisar, né, se existe 1.8 volts e se o botão power está funcionando normalmente, a gente e o aparelho não ligar, né, continuar lá sem ligar nada, a gente vai verificar, né, como é que está o PMIC, né, o Power Manager, né, o nosso gerenciador de tensão e o cristal oscilador. O que acontece aqui, pessoal? O cristal oscilador ele pode estar, né, no caso do PMIC, pode ter vários problemas acontecendo com o PMIC aqui. Isso pode ser o seguinte: isso pode ser que a tensão da VBAT, né, a tensão de 4 volts, não esteja chegando até o PMIC, né? E por conta disso, o aparelho não está ligando, né? Então, se essa tensão de 4.2 volts, né, a tensão que está saindo da bateria, ela não chegar no PMIC, né, na entrada do PMIC, no último componente, né, que está ali próximo, é que a gente faz a medição para ver se essa tensão está chegando. Por isso que é muito importante você estudar esquema elétrico para você estar podendo identificar isso. Então, pessoal, verificando, né, se essa tensão está chegando até o PMIC, você vai estar clicando no Power, né, e verificando se essa tensão está saindo do PMIC, né. Se essa tensão não estiver saindo do PMIC ou não estiver chegando no PMIC, com certeza o PMIC não vai conseguir startar o processador, né? Então o aparelho não vai ligar de forma nenhuma. Então isso pode ser um problema de solda fria no PMIC, como pode ser um problema de algum componente, né, na malha ali da VBAT até o PMIC que possa estar em curto, né? Ou então pode estar solto, né, no caso de uma bobina, né, ou de um resistor que esteja ligado em série na placa do aparelho. E a outra questão, pessoal, pode ser o próprio processador, né, que não está, a gente não colocou aqui, mas o próprio processador aí pode estar com problema, né, a memória MMC também com algum problema, né, às vezes o aparelho não vai estar startando, né. E também o nosso cristal oscilador, né, que a gente fez um vídeo aí, mais ou menos 2 vídeos atrás, a gente falou muito sobre o cristal oscilador, né? Demos uma aula aí muito legal sobre o cristal oscilador. E você pode estar vendo, né? Eu vou estar deixando um link também aqui dessa aula que a gente fez, mostrando os principais problemas, né, que o cristal oscilador pode ocasionar na placa. E entre eles está esse problema também, né? Tanto do aparelho, você clicar no pulsar o power, ele ir um consumo e travar, né? Você clicar o power, ele não mostrar nenhum consumo, né, está relacionado ao cristal oscilador, e você clicar o power, ele ir no consumo e zerar, né? Então o cristal oscilador ele está sempre podendo ser um problema muito grave aí. Você trocando o cristal, a placa pode funcionar normalmente, né? Então um aparelho totalmente morto, você pode estar fazendo esses testes, né, verificando se há consumo, né, verificando se está chegando no PMIC, verificando se existe alguma rachadura em algum CI, algum componente, né, se o cristal oscilador ali está funcionando normal, né, no caso o cristal oscilador tanto do processador, né, que é 19 MHz, né, 19.2 MHz, tanto quanto o cristal do PMIC, né, que é o de 32.768, né, kHz aí. Então assim, depois que a gente verificar isso aqui, né, a gente vai falar agora aqui, né, vamos abranger esse tema aqui, né, que eu botei 1 e 2, de aparelho que mostra consumo após pressionado o power, depois zera, né. Então a gente já acabou de falar aqui do cristal oscilador, né. O cristal oscilador ele é um grande inimigo, né, desses problemas aqui.
Muitas vezes o cristal com problema, o aparelho, né, mostra um consumo e zera, né? O próprio PMIC também, com ele com solda fria, né, pode ocasionar esse problema aqui, desde que não seja regra, beleza, pessoal? Isso aqui pode ser um curto também na malha secundária, né? Isso aqui pode ser vários problemas, né? Mas assim, a maioria das vezes acontece de ser um problema, né? Ou de cristal ou do PMIC, né? Que está com solda fria ou com algum outro problema, ou então algum curto num setor de malha secundária, né? Então é muito importante você estudar também sobre malha secundária, né? Por isso que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo algum link de alguns cursos, né? Que a gente sempre está deixando para você que quer se especializar na área, né? Se tornar um bom técnico na área de manutenção de celular, né? Tem curso para software, curso para placa, curso de montagem e desmontagem. Então a gente sempre deixa aqui um link na descrição do vídeo aí para você tá vendo, beleza? Então aqui, ó, o aparelho mostra consumo, né? Depois ele trava, né? Você aperta o power e aí ele vai no consumo como se ele quisesse ligar o aparelho e trava, né? Então assim, o aparelho chegando até, no caso das fontes de 3 dígitos, né? Ele vai chegar em 18 amperes, né? 0,18 amperes, né? No caso. E no caso das fontes de 4 dígitos, né? 180 miliamperes. Então, chegando até esse ponto, né, de 180 miliamperes ou de 0,18 ou 19 até 20, né, pode ser um problema no software, na memória MMC, né? Então a gente tenta forçar o aparelho aí, forçar um software no aparelho para ver se o aparelho volta. Caso não voltar, a gente tem que fazer outros testes, né? E os testes que a gente faz é sempre igual aos testes que a gente faz aqui nesse primeiro exemplo que a gente fez, né? Sempre tendo em mente, né, que a gente usa muito, né, a escala de ohms, né, para estar verificando as resistências das malhas, né? Então é muito importante você aprender, né, sobre a escala de ohms, né? E através das medições com o multímetro a gente consegue identificar, né, alguns componentes que muitas vezes está com o consumo na placa, está causando, né, esse problema na placa por conta de uma fuga, né, uma fuga pequena ali, e está fazendo com que o aparelho não ligue. Então, através da escala de ohms, né, a gente consegue resolver muito problema. Então é importante você estudar bastante aí essa escala para que você possa resolver alguns problemas como esse aqui, né? E muitos problemas desse também pode ser por conta de alguma bobina com falha, né, na malha de SDRAM, né, que é a malha do processador, né, do AP, né, do aparelho, e por conta disso o aparelho também não está funcionando, né? Mas isso aí é uma questão já mais avançada, e para que eu possa explicar esse assunto, eu teria que ter bastante tempo, então é bem complicado aí estar explicando aqui, porque senão vai ficar muito grande e muito extensa essa aula, beleza? Então é isso aí, galera. Mostramos aqui a vocês alguns pontos, né, do protocolo, de como você está entrando no análise, né, e tentando resolver esses problemas, né, principalmente para quem é iniciante e não tem base nenhuma de como está fazendo a análise, né. Se caso você não entendeu em algum ponto, pode estar entrando em contato com a gente através do Instagram, né. A gente está deixando o nosso link do Instagram aqui abaixo do vídeo, né. Caso você também queira se especializar, né, fazer um curso aí para que você consiga entender, né, sobre vários assuntos aqui, a gente vai estar deixando também um link na descrição, né. E caso você queira entender melhor, você também pode estar voltando mais vezes o vídeo, né. Caso você não entender, você voltar, tentar entender aqui, que eu garanto a você que você vai conseguir entender bem. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Um abraço a todos aí e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!